Paz. Eu queria partilhar com vocês uma palavra e eu vou estar falando sobre por que precisamos do batismo no Espírito Santo. Por que precisamos do batismo no Espírito Santo. E então os textos que eu vou estar lendo está em Lucas, do capítulo 24. Lucas, no capítulo 24, do versículo 45 ao 53, e Atos, no versículo 1, do 4 ao 8. Então vamos começar por Lucas. Lucas 24, do capítulo 45 ao 53. E então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse: Eis que está escrito, o Cristo padecerá e ao terceiro dia ressurgirá dentre dos mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Então Jesus os levou para Betânia, levantando as mãos, os abençoou. Abençoando eles, apartou-se deles e foi levado ao céu. E então eles o adoraram e voltaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Então agora vamos ler Atos no capítulo 1. Atos no capítulo 1, do versículo 4 ao 8. E, certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: Não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa de meu Pai, ele, a qual disse ele de mim ouviste. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram ao Senhor: Restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E ele disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Então, nós vemos os discípulos trancados em Jerusalém, sem sair de casa. Eles estavam ali unânimes, obedecendo então à palavra de Jesus. Eles então esperavam a promessa do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, aqueles homens foram completamente transformados em testemunhos. Aqueles homens foram completamente transformados em testemunhos poderosos da fé cristã. O testemunho daqueles homens abalou o Império Romano e conquistaram então milhares de vidas para Deus. Vemos que os primeiros apóstolos, eles não tinham rádio, eles não tinham internet, eles não tinham televisão, eles não tinham nenhum meios de comunicação modernos como nós temos hoje em dia. Então, a minha pergunta é: qual foi o segredo deles? O principal segredo foi eles serem cheios do Espírito Santo. Então é isso que eu quero estar compartilhando com vocês. Por que é que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Porque ela foi uma ordem absoluta do Senhor Jesus. Para que nós não hajamos sem estar preparados. Para que nós não venhamos agir sem estar preparados. Ou seja, testemunharmos sem unção. Olha o que é que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, do capítulo 2, do versículo 4 ao 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem
não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, por isso mesmo, o Senhor Jesus nos ordenou o batismo no Espírito Santo. E esse batismo vai nos dar poder de testemunhar. Ele vai nos fazer também não agirmos sem unção. Então, o que significa estar preparado? O que é estar preparado? Vemos que precisamos mais do que conhecimento para estar preparado. O nosso maior exemplo é os discípulos de Jesus. Será que eles não estavam preparados? Eles foram discípulos de Jesus durante 3 anos. Eles foram discipulados por Jesus. Eles aprenderam com Cristo. Eles ouviram. Eles assistiram a tudo. Eles ouviram as verdades. Eles ouviram aquilo que deviam ensinar. Eles viram os milagres de Jesus. Viram aquilo que Jesus fazia. Foram testemunhas oculares da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Vendo neste sentido? Será que aqueles homens não estavam preparados? O papel daqueles homens era somente sair e anunciar as boas novas ao povo. É verdade, era assim. Mas faltava-lhes algo. A palavra de Deus nos diz que eles precisavam, então, da promessa do Consolador, do Espírito Santo. Eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Eles precisavam ser batizados no Espírito Santo, como Jesus os disse. E então o que eles precisavam é o mesmo que nós precisamos, o mesmo que eu e tu, o mesmo que nós precisamos, ser cheios do Espírito Santo. Então nós vemos que aqueles homens eles precisavam, como nós também, do poder do alto, da graça. E então é isto que nos diz no texto que nós lemos: permanecerei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, olha o modelo para as nossas vidas, olha o modelo para nós. Esses homens, os apóstolos, os discípulos de Cristo, são exemplos para nós. Se Jesus, aqueles homens estiveram com Jesus, e se Jesus não lhes permitiu eles exercerem o ministério antes do tempo, quanto mais a nós. Nós precisamos primeiramente estar preparados para exercer ministério. Mas a pergunta continua a ser a mesma. Porque é que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Porque é que nós precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo em nossa vida? O próprio Senhor Jesus deu o seu exemplo. O Senhor Jesus ele foi ungido com o Espírito e poder de Deus. Nós vemos isso em Atos, no versículo 37 e 38. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Em Lucas, no capítulo 3, no versículo 21 e 22 diz: E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Em Lucas, no capítulo 4, no versículo 1, diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então nós vemos que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus foi batizado por João Batista pela água, mas Deus batizou Jesus com o Espírito Santo. Então,
no versículo 4, em Lucas, no capítulo 4, em Lucas, no capítulo 4, no versículo 14, nos diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Jesus só entrou no seu ministério após o batismo no Espírito Santo. Então porque é que nós, muitas das vezes, nós acabamos por nos rebelar? Então porque é que nós nos atrevemos muitas das vezes a querer realizar a obra de Deus antes do tempo, sem termos poder, ousadia, autoridade, unção? E ainda perguntamos porquê nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque só assim nós poderemos servir a Deus com toda a excelência. Só assim nós poderemos dar a glória que Ele é digno. A glória que Ele merece. Em qualquer área de serviço de nossa vida. Em qualquer ministério. A Bíblia nos diz também em Salmos, no capítulo 127, do versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão é aqueles que trabalham. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Por isso é que precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha atuar em nossa vida e em nosso ministério. Os discípulos, nós vemos os discípulos que foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, nós vemos que a promessa se cumpriu na vida deles. E isso está em Atos, no capítulo 4, no versículo 33. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. A verdade é que o Espírito Santo, Ele faz mais do momento do que nós tentamos fazer em vários anos, pela força do nosso braço. Porquê? Porque só o Espírito Santo tem poder para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo tem poder para mudar corações e circunstâncias. Então, nós vemos, por exemplo, Pedro, depois dele ser cheio do Espírito Santo, depois de ele receber a promessa de Deus, do Consolador, depois de ele ser cheio do Espírito Santo, aquele homem, o apóstolo Pedro, ele prega uma mensagem, e essa mensagem ela devia talvez ter durado cerca de 5 minutos, ou talvez menos. E sabem qual foi o resultado? Essa passagem ela está em Atos, no capítulo 2, do versículo 37 e 41, se vocês quiserem ver. Resumindo, Pedro fala, cheio do Espírito Santo, 3.000 homens impactados pela mensagem de Pedro. Pedro cheio do Espírito Santo, Pedro fala e 3.000 homens se converteram ao Senhor Jesus. 3.000 homens aceitaram Jesus como Senhor e Salvador naquela hora, naquele momento que Pedro abriu a boca. Então, já concluindo, porque é que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele vai nos capacitar a falar. Porque o Espírito Santo, ele vai nos capacitar a testemunhar. Ele vai nos dar a sabedoria de Deus, a virtude de Deus. Ele vai nos fazer inteligentes, sábios, entendidos. E Ele vai nos dar autoridade, unção e ousadia para então testemunhar e pregar Jesus. Pregar a palavra de Deus. Porque só através do Espírito Santo as pessoas se podem arrepender. Só o Espírito Santo tem poder para mudar os corações e as circunstâncias. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Só assim nós estaremos preparados para o ministério que Deus tem em nossas vidas. Que Deus possa falar ao teu coração profundamente e sobrenaturalmente. Em nome de Jesus, que todos nós possamos realmente esperar ser cheios, esperar a promessa de Deus, ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos estar preparados para o ministério, para a carreira, para a vocação que Deus tem para as nossas vidas.
que todos nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.